Olá, pessoal. Espero que estejam todos bem e que logo, logo consigamos nos reencontrar, se Deus quiser. A aula de hoje é sobre a Revolução Inglesa, ou seja, capítulo 3. O que é a Revolução Inglesa? O que foi a Revolução Inglesa? A Revolução Inglesa foi um movimento ocorrido em 1640 que durou 48 anos, ou seja, foi até 1688. Um movimento que tirou e recolocou a monarquia no poder, porque eles tiraram e novamente depois reconduziram o rei ao poder. Mas, na verdade, o que estava acontecendo na Inglaterra para que quisesse tirar o rei da Inglaterra do poder? Nesse período, o rei da Inglaterra era Carlos I. E Carlos I tinha uma monarquia absolutista. O que é um poder absolutista? É quando o rei manda absoluto, manda sozinho. E não só ele era absolutista, como todos os seus antecessores. E existia um parlamento na Inglaterra onde já estavam indignados, cansados de não ter poder político nenhum. Ninguém conseguia nada. Então, o que aconteceu? Eles estavam tão indignados, então esse foi um das causas, um dos motivos de acontecer a Revolução Inglesa. Também, outro fator que fez com que acontecesse a Revolução Inglesa foi a causa religiosa. Na Inglaterra existiam os puritanos, e os puritanos eram muito perseguidos pelos católicos, embora eles fossem a maioria. Os puritanos eram muito mais que os católicos, mas o rei Carlos I era casado com uma católica, e por isso ouvia muito alguns bispos influenciavam muito ele. Então o que aconteceu? Muitos puritanos foram perseguidos, inclusive isso é uma das causas de muitos puritanos terem colonizado os Estados Unidos, ou seja, colonizado as 13 colônias da América, tá? Que hoje é os Estados Unidos, porque os puritanos fugiram das perseguições e foram colonizar os Estados Unidos. Outro fator também que influenciou para a Revolução Inglesa foi a burguesia. A burguesia, embora fosse importante e tivesse muito dinheiro, a burguesia não tinha influência nenhuma na política. E o outro fator também foram os altos impostos. O povo não aguentava mais tantos impostos. Em 1640, a Inglaterra passava por problemas financeiros seríssimos, onde o rei não tinha mais como aumentar os impostos. E ele decidiu, então, convocar o parlamento, porque com o apoio do parlamento não ia dizer que o rei mais uma vez subiu os impostos. Então ele convocou o parlamento, décadas depois de não usar o parlamento, esse parlamento foi convocado para que apoiasse a decisão do rei de aumentar os impostos. Só que o parlamento não concordou com o rei. O parlamento não subiu os impostos e simplesmente disse que não apoiaria essa decisão do rei. O que o rei, indignado, decidiu dissolver o parlamento, acabar com o parlamento. Então, essa decisão do rei gera o estopim para o início da Revolução Inglesa, né? O parlamento, o fim do parlamento e o rei. Quem ficou do lado do rei? Do lado do rei ficaram somente os religiosos, ou seja, protestantes e católicos, e a alta nobreza. São esses que apoiaram o rei. Os demais, o restante todo ficou contra o rei, que era o restante da burguesia, toda a burguesia, todo o povo, os puritanos, que eram perseguidos, e também a nobreza, que não era a mais importante, era uma nobreza sem títulos. Então todos esses ficaram contra o rei. Então inicia essa guerra civil. E o rei, durante o início dessa grande guerra civil, eles vão vencendo todas as batalhas. Todas as batalhas são vencidas pelo rei Carlos I. Mas surge
um grande chefe militar, o chefe militar do parlamento, ele era parlamentar, que é Oliver Cromwell. Oliver Cromwell, então, muda a história da Inglaterra, que o rei estava quase vencendo, e ele acaba vencendo essas guerras, e a partir do momento que ele venceu a guerra, que ele venceu a Revolução Inglesa, ele implantou no parlamento, implantou na Inglaterra novas ideias. Essas novas ideias militares é que antes só poderia chegar a cargo de general e altas patentes do exército pessoas que fossem nobres, pessoas importantes, filhos de nobres, filhos de coronéis, filhos de generais, através da hereditariedade ou da importância que as pessoas tinham. E ele colocou na Inglaterra que os altos cargos deveriam ser por merecimento. Então muda também essa parte da Inglaterra, além deles terem vencido graças a Oliver Cromwell. Uma das causas também, dos motivos de Oliver Cromwell ter vencido, é que ele treinava incessantemente seus exércitos. Mesmo sendo camponeses, pessoas aleatórias, ele pegava e treinava, faziam com que essas pessoas se tornassem soldados de verdade. Então essa é uma das grandes causas deles saírem vencedores. Quanto ao rei, quando perdeu a guerra, Carlos I foge para a Escócia. Ao fugir para a Escócia, ele é dedurado, né? Os escoceses aceitam suborno, aceitam dinheiro vindo da Inglaterra e devolvem Carlos I para a Inglaterra, onde ele é acusado de traição por ter fugido. E aí ele literalmente perdeu a cabeça, ele é morto. Então é instaurado na Inglaterra a República Puritana. E Oliver Cromwell é um dos líderes dessa república, por ter ajudado a vencer a guerra. Só que com o tempo ele manda junto com seus colegas o parlamento. Mas com o passar do tempo, ele simplesmente dissolve também o parlamento e passa a mandar sozinho, através de uma ditadura. É impressionante, uma pessoa que combateu a monarquia absolutista estava quase um monarca, só que sem ter direito a título, porque ele não tinha herança hereditária nenhuma, de nenhum poder, de nenhum rei, não tinha nenhum título de nobreza, resumindo. Mesmo ele, Oliver Cromwell, ser um ditador, um absolutista e perseguir seus opositores, ele fez com que a economia da Inglaterra crescesse, se desenvolvesse. E ele também foi responsável por uma lei chamada Ato de Navegação. Por essa lei, todo navio comercial que chegasse na Inglaterra deveria ser um navio inglês, que trouxesse, mesmo trazendo produtos internacionais, franceses ou de qualquer outra nacionalidade, tinha que ser vendido por um inglês. Após a morte de Cromwell, os parlamentares decidiram então colocar no poder Carlos II. É o segundo, aquele filho do primeiro que foi trazido para a Inglaterra e que perdeu a cabeça lá no início da Revolução Puritana. Então seu filho, Carlos II, voltou para a Inglaterra e assumiu o trono, voltou à monarquia depois da Revolução Puritana. Só que ele não era bem visto, porque ele era um católico, né? Embora tenha tido um governo tranquilo, seguro, mas não era bem quisto pelos pelos ingleses, até porque a maioria dos ingleses são protestantes. Após a morte de Carlos II, assume o seu genro, o Jaime II. E Jaime II, então, é tirado do trono. Eles conseguem, os parlamentares ingleses, conseguem fazer um conchavo político com Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, então, é chamado para tirarem do poder Jaime II. E o que acontece? Através desse golpe,
eles tiram Jaime II do poder e ele aceita, o Guilherme de Orange aceita essa conspiração do parlamento, mas o parlamento como é que eu vou dizer para vocês? O parlamento se organiza bem através de uma lei chamada Bill of Rights. Essa lei é aquela lei onde o rei aceita que, em primeiro lugar, é o parlamento, que ele irá se submeter ao parlamento. E essa lei, até hoje, existe na Inglaterra. Até hoje temos um rei, uma rainha, mas quem manda realmente na Inglaterra são os parlamentares, ou seja, o primeiro-ministro. Então, assim, concluímos a Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa. Mais uma vez, só para lembrar, a chamada Revolução Gloriosa tem esse nome porque o Jaime I não se manifestou, ele não lutou, ele aceitou numa boa quando Guilherme de Orange tirou o seu trono. Não houve derramamentos de sangue, não houve guerra civil, não houve luta, simplesmente ele aceitou. Então, os protestantes deram o nome dessa conspiração de Revolução Gloriosa, ao tirarem o Jaime II do trono e colocarem Guilherme de Orange. E assim, então, termina a Revolução Inglesa e a Revolução Gloriosa, onde todos sabemos que, devido a essas revoluções, houve uma troca de forma de governo na Inglaterra. Deixou de existir deixou de existir o sistema monárquico absolutista e passou a existir uma monarquia parlamentar, que existe até hoje na Inglaterra. Até hoje existe rei, existe rainha, tem príncipes, princesas, mas quem realmente governa na Inglaterra são os ministros. Por isso é uma monarquia parlamentar. Beijos a todos e até a próxima aula.